Como saber se você é um narcisista? Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico, psiquiatra e neurocientista, e essa é a mente do narcisista. Quando a gente nasce, a gente tem um temperamento, bebê calmo, bebê irritado. A gente vai crescendo e vai aprendendo sobre comportamento. Comportamento é algo que o ambiente vai trazer pra gente, permitido, copiado ou ensinado. Lá para os 21 anos a gente forma a nossa personalidade. Algumas pessoas têm algumas distorções em relação ao comportamento, em relação ao seu inconsciente, se elas são boas ou ruins, se elas são amadas ou não, e isso pode fazer uma distorção na sua personalidade de adulto. A gente chama isso de transtorno de personalidade. E algumas pessoas têm transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas dificilmente vão à terapia, dificilmente vão ao psiquiatra, porque elas não chegam lá e dizem o seguinte: eu sou um problema, ou eu tenho um problema. Geralmente elas fazem os outros sofrerem por ações narcísicas. Ela pode achar que por uma coisa divinal ela tenha merecimento de ser mais, de receber mais. Ela pode achar que ela tem o direito de passar pelo sentimento dos outros, tem o direito de enganar as pessoas para o seu prazer. Elas se vitimizam, elas conseguem identificar nas pessoas as suas fraquezas e usam em comentários maldosos que um dia lhe foi confidenciado em amizade ou no momento de desabafo contra esses alvos para obter lucro, para obter prazer. São pessoas que acreditam que uma hora elas vão ser reconhecidas por um grande prêmio, vocês vão ver o valor que eu tenho, e se você não sabe o valor que eu tenho, é porque você não é inteligente o suficiente. Ah, você é uma pessoa burra, você é um elemento de execução, você é uma pessoa que não tem capacidade de fazer isso. Eles gostam de ficar convencendo as pessoas de que elas são menos, para que eles consigam manipulá-las, tê-las como súdito. Pessoas que vivem num relacionamento abusivo com alguém narcisista geralmente saem com sérias sequelas. Mas nada é pior para uma pessoa na sua formação mental do que ter um pai e principalmente uma mãe, alguém que deveria dar tanto afeto, que tenha um transtorno de personalidade narcisista. Reconhecer um narcisista no trabalho não é muito difícil. A gente vê aquela pessoa que tem pouca empatia, pouco interesse pelo senso coletivo, acha que precisa ser reconhecido, melhor remunerado, estaria disposto a passar por cima dos interesses de qualquer um para obter êxito ou lucro. Acredita que vai receber uma quantia, tem uma fala grandiosa, mas na verdade isso pode ser uma grande de uma casca. Uma pessoa que tem uma autoestima pequenininha e finge ser grandão para amedrontar os outros e obter êxito. O mais difícil é reconhecer um narcisista que viva com você. Um namorado, uma namorada, que no começo é tão encantador, tão educado, sabe o que precisa ser dito, mas quando vê tem te controlado cada vez mais, colocando algemas, garras sobre você, para que você fique cada vez mais escondido, menos evidenciado, suas falas são invalidadas, você é colocado como burro, como feio, como ignorante, insuficiente, você nunca vai ser nada sem mim, você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu, você vai ficar sem ninguém. E você passa, de uma certa forma, a acreditar nisso. Mais difícil ainda é quando você tem um pai ou uma mãe, aquele filho que nunca está suficiente, coloca uma disputa entre os irmãos, naquela sensação de quem é melhor, quem agrada mais. Eles procuram aquelas pessoas fragilizadas emocionalmente para ser seus súditos, para servi-los, para lhe dar prazer, quando na verdade eles estão pisoteando nessas pessoas que amam esse narcisista sem saber que ele o é. Um perfil muito interessante dos narcisistas também
é quando você vai falar com ele sobre alguma coisa boa. Você fala assim, eu tive uma promoção no trabalho, eu consegui um prêmio tal, eu tô namorando. Ele vai pegar e vai trazer um monte de notícias ruins para você, ou invalidar a sua fala, ou invalidar você, ou o que você ganhou, dizendo, eu também tô sofrendo. Geralmente mães narcisistas fazem isso. Você tá bem? Eu tô ferrado, eu tô aqui na pior. E quando você vai contar uma coisa muito triste, olha, meu namorado me largou, minha namorada me largou, ela vai, calma, mas cadê sua força? E tal. Ela vai se alegrar em cima da sua tristeza, disfarçada de um aconselhamento positivo, mas na verdade ela está se nutrindo dessa sua infelicidade, desse seu lamento. Tome cuidado, os narcisistas moram bem ao lado. Essa doença é uma doença da conduta. São pessoas lúcidas aos nossos olhos, que também entram sorrateiras. Não existe comprimido para a personalidade. Nesses casos, a saída é terapia. Muitos famosos, muitas pessoas endinheiradas começam a ser endeusadas, convencidas de que são maiorais e se acham no direito de terem ações narcisistas, muitas vezes excêntricas, né? Gostam de chamar atenção, sendo maior e superior, uma fala megalômana, aquela fala, você sabe com quem você está falando? É típica de uma pessoa narcisista. Quem manda aqui sou eu. É uma frase narcísica, não necessariamente de um narcisista, mas ela é muito desproporcional e desagradável. Quem tem que dizer assim, eu sou dono disso aqui, eu mando nisso aqui, provavelmente é porque não se sente ou porque não é. Muitas vezes em defesa, pessoas que querem se posicionar e não conseguem, têm dificuldade, ou uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, euforia, ou uma pessoa muito irritada, pode ter ações narcísicas, mas isso não significa transtorno de personalidade narcisista. Quase todos nós um dia já fizemos alguma coisa que foi meio egoísta, meio narcísico, que alimentou o nosso próprio ego. Nós estamos falando de um transtorno de personalidade que apresenta um padrão, uma pessoa que é sempre assim, um modus operandi de comportamento que ela se endeusa e se coloca em primeiro lugar. O transtorno de personalidade não é algo genético, ele pode ser algo refratário na casa em relação a algo que essa pessoa sofreu no ambiente, mas é uma personalidade alterada. Geralmente, onde há um transtorno de personalidade, há outro. Os transtornos de personalidades menos empáticos tendem a atrair os transtornos de personalidade mais empáticos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas ficam caindo em golpes, caindo em relacionamentos hostis e tóxicos cada vez mais. Não tem um fator genético, é um fator ambiental. Geralmente por um lar muito hostil ou um lar que mima demais, e aí a pessoa começa a ter cada vez mais ações narcísicas, isso vai se massificando, se fortalecendo, até que ela fica desse jeito por tempo indeterminado. Como a gente falou aqui, não tem um comprimido, não tem uma pílula para a personalidade, o tratamento é terapia. Os narcisistas estatisticamente procuram pouco a terapia, geralmente quando tem prejuízos, quando perdem aquilo que achavam essencial. Se você tem alguém que você gosta, que está sofrendo com ações narcísicas, é interessante aconselhá-la sempre com muita amorosidade, com cautela, porque a gente deseja que ela melhore, que ela precisa de uma terapia e que ela está sendo interpretada de forma muito negativa. Algumas dicas muito interessantes de lidar com um narcisista são basicamente 3. Uma, não me apresse. Eu vou tomar a decisão quando eu achar importante tomar. 2, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você, você pode falar o que você quiser. E 3, você não é melhor do que eu. Eu não acho que você é melhor do que eu. Você pode acreditar nisso, mas as suas convicções e as suas falas não me afetam. Quando você faz isso, você cria uma barreira, você afasta ele. É como fossem 2 polos negativos, você vai repelir ele da sua presença, ele vai te evitar porque ele não quer alguém que fique diminuindo essa máscara, tirando essa máscara dele e ele não podendo mais ser essa estrela do show. É claro que ele vai dizer que você que é burro, você que não reconhece a graça e os valores que ele tem, mas tudo bem, o que importa é você também estar protegido nesse ambiente profissional. E aí? Já foi vítima de alguém que é narcisista? Conhece alguém que é narcisista? Já foi vítima de um relacionamento abusivo? De um chefe abusivo? Que te colocou tantos traumas que você teve que tratar e digerir isso por muito tempo? Te deu medo, paranoia de entrar numa outra situação igual? Conta pra mim, manda uma mãozinha de que você já passou
A gente sabe que são muitos e o narcisista, como eu falei, mora ao lado, está onde você menos imagina. Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico, psiquiatra, neurocientista, e essa é a mente do narcisista.